às 10 horas da manhã, a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Esse lote inclui quem entregou a declaração fora do prazo, quem resolveu pendências e também restituições de anos anteriores. No total, 387.277 contribuintes vão receber ao todo mais de R$1 bilhão. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na aba Meu Imposto de Renda, na parte de consultar a restituição. E também dá para consultar através do aplicativo da Receita Federal para celular ou tablet. Vale lembrar que o pagamento será feito no dia 30 de setembro na conta informada ou pela chave Pix CPF. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã na tela da Band News TV e nas ondas da Rádio Bandeirantes, 8 da manhã. Logo depois do Primeira Hora. E a partir de agora, você já sabe, as principais informações de Campinas e região, os destaques do interior de São Paulo e o noticiário nacional e internacional passando pela programação da Rádio Bandeirantes. É o seu Manhã Bandeirantes que está chegando e até às 11h30 da manhã vai te levar informação, prestação de serviços, a opinião. Hoje teremos um tempo para a gente conversar, teremos um tempo para você também mandar a sua mensagem. Ontem estávamos acompanhando ao vivo a abertura da Assembleia Geral da ONU com os discursos dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos Estados Unidos, Donald Trump, e as consequências desse encontro e a expectativa para a reunião na próxima semana também serão temas na edição de hoje. Você já pode ir mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes, você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está na sintonia do portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play e no nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quem leva para você o som e a imagem nesta manhã de quarta-feira, na equipe técnica do Gil Kleber, fazendo a parte técnica da mesa de som da Central Técnica, é o Leandro Lopes. Eu passei o número do WhatsApp? Vou passar agora. 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã de quarta-feira com informações para o motorista que nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Ontem, alguns acidentes que aconteceram e travaram a vida do motorista. Hoje, felizmente, no sistema Anhanguera Bandeirantes, a situação é outra. O seu caminho está livre no sentido interior nas duas rodovias. Quem estiver chegando a Campinas, vindo de São Paulo, Jundiaí, de Cajamar, da Grande São Paulo, não enfrenta dificuldades nem na rodovia Anhanguera, nem na rodovia dos Bandeirantes. No sentido São Paulo, apenas os trechos tradicionais da rodovia Anhanguera com lentidão, do quilômetro 62 ao 60, passando por Jundiaí, e do quilômetro 14 ao quilômetro 11, chegando à cidade de São Paulo. Na rodovia dos Bandeirantes, a situação é parecida. Apenas o trânsito na chegada à capital paulista, reflexo da marginal do Rio Tietê, que está sempre lotada, e uma interdição que continua no retorno do quilômetro 50, passando por Jundiaí. Isso não provoca lentidão na rodovia dos Bandeirantes.
somente uma lembrança para o motorista que precisar utilizar essa alça. Há sinalização também na pista para que faça o retorno mais adiante, porque esse trabalho continua e, pelo menos por enquanto, não há sinalização de quando deve terminar. Já aqui na cidade de Campinas, tem uma novidade no trânsito que foi entregue ontem, que ontem foi o dia do agente. Agente de trânsito, conhecido como os amarelinhos. E nesta data, a prefeitura trouxe um trabalho integrado com a expectativa de agilizar atendimentos necessários no trânsito da cidade. A INDEC, a partir de agora, tem um centro de monitoramento que tem a intenção de fazer com que setores diferentes se conversem com mais facilidade. Então, digamos que um semáforo queime numa avenida importante. Vamos citar uma situação hipotética. Queima um semáforo na Avenida Francisco Glicério. Antes, até essa informação chegar, uma equipe técnica para fazer a substituição do equipamento, os agentes irem sinalizar o trânsito, eram departamentos diferentes, quase como um telefone sem fio. Agora, a expectativa é que tudo concentrado em um único local faça com que esse atendimento agilize todo o sistema. Vamos entender um pouco melhor com a Laís Peçanha, que acompanhou de perto a nova sala de monitoramento da INDEC sendo entregue pelas autoridades. Laís. Olá, Heitor. É isso. A INDEC agora tem o Centro de Monitoramento Operacional Trânsito e Transporte para melhorar aí e facilitar a vida da população de Campinas. O trânsito e o transporte público são monitorados em tempo real. E em um mesmo espaço estão aqui, operadores do trânsito, as pessoas que cuidam dos semáforos da cidade e também quem cuida do transporte público para ver se o transporte está funcionando, se não tem nenhum ônibus quebrado, nenhum semáforo parado ou também nenhum acidente de trânsito. Caso eles identifiquem algo deste tipo, logo já vai uma viatura para atender aí prontamente a população. São cerca de 50 pessoas trabalhando aqui neste local 24 horas por dia. Esse novo sistema vai agilizar, como eu disse aqui, a resolução de problemas. Porque imagina só, Heitor, todos os dias mais de 1 milhão de veículos circulam pela cidade de Campinas e mais de 300 mil pessoas utilizam o transporte público. Então, esse centro vai agilizar as ocorrências da cidade, vai melhorar o funcionamento do Waze, porque o trânsito, o semáforo quebrado, vai tudo rapidamente para o Waze e caso a população tenha algum problema com ônibus, os ônibus vão ser trocados rapidamente. Tudo aqui está sendo monitorado, olha só, várias vias importantes da cidade de Campinas. E esses investimentos nesse centro de controle aqui operacional, trânsito e transporte, foram aí de R$350 mil. Tudo, como eu disse, para agilizar a vida da população e resolver aí os problemas de trânsito de forma mais rápida. O prefeito Dário Saad conversou com a gente e agora vocês conferem agora. Esse centro de controle do trânsito e do transporte, ele compartilha as câmeras que a gente tem que até hoje são utilizadas com imagens lá no Centro Integrado de Controle da Cidade, que era a antiga Sincamp. Então esse centro, ele compartilha essas câmeras, mas focadas no trânsito e no transporte. Lá no antiga Sincamp, no Centro Integrado de Comando e Controle, tem agentes de trânsito também lá. Só que aqui são vários agentes olhando várias câmeras ao mesmo tempo. Esse centro é para melhorar o monitoramento em tempo real de todo o trânsito e transporte da cidade de Campinas. E também colaborar nas emergências climáticas, nas inundações e nos alagamentos. Então, melhorou a condição
compartilham as câmeras. Não é um centro que está tendo novas câmeras, novo custo de câmera. O único investimento foi nesse equipamento que compartilha as câmeras que já existem. E mais do que isso, nós estamos melhorando a nossa presença, mesmo que virtual, para melhorar a fluidez no trânsito. Porque muitas vezes você tem um veículo, tem avenidas em Campinas que um veículo, um caminhão que provoca uma lentidão imensa. À medida que isso é observado nas câmeras os agentes chegam em tempo recorde, você pode melhorar a fluidez. Então, é um avanço importante. Nós pensamos, a Endec avaliou bastante de aumentar o número de agentes lá no Centro Integrado de Comando e Controle, mas lá é muito focado em segurança. Lá o foco é segurança, então são dois focos diferentes. Nós optamos por compartilhar as imagens, aqui olhando exclusivamente o trânsito, o transporte, inundações, alagamentos, no Centro Integrado aí tem a questão da segurança. Nosso próximo passo é fazer uma licitação para contratar um software de identificação facial, usando inclusive as câmeras que já existem. O que ele representa para a cidade de Campinas, prefeito? Representa mais uma ferramenta de tecnologia, de cidade inteligente, para melhorar a fluidez no trânsito. É importante que as cidades, hoje, uma cidade como Campinas, que tem mais de 1 milhão de veículos, é claro que nós teremos problemas no trânsito. 1 milhão de veículos. Campinas tem 1.200.000 habitantes e mais de 1 milhão de veículos. É uma das cidades brasileiras que tem mais veículo por habitante. Então ela precisa usar a tecnologia para ajudar na fluidez do trânsito e também na intervenção de eventuais acidentes e problemas que possam acontecer no trânsito. 10h11, esse é o prefeito Dário Saad falando sobre essa nova sala, esse centro integrado de monitoramento da Endec. Olha, nesse momento em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está discutindo antes da votação da PEC do mandato parlamentar. Um nome bonito que ficou mais conhecido popularmente como a PEC da blindagem. A proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, em que se exige a autorização prévia da Câmara ou do Senado para a abertura de uma ação penal contra parlamentares. Então, para qualquer deputado ou senador ser investigado, os seus colegas têm que autorizar. Não, pode ir lá, pode investigar que a gente deixa. É isso que está sendo votado neste momento pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora há pouco, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Estado do Paraná, estava discursando a respeito do tema. Há uma expectativa de que a oposição, que foi muito feroz na defesa desse projeto, tire um pouco o pé a partir da percepção da impopularidade da proposta. E um pronunciamento ontem em plenário do senador Carlos Portinho, que é do PL do Rio de Janeiro, já deixou isso no ar. Ele criticou o texto da proposta de emenda à Constituição, afirmando que essa PEC da blindagem, ele usou esse termo, veio da Câmara e alterou a essência do que estava sendo discutido. O que eles querem garantir, segundo o senador, é o efetivo cumprimento das prerrogativas constitucionais dos parlamentares, especialmente o direito da fala. Neste momento, o senador Oriovisto Guimarães, que é do PSDB do Paraná, está falando. PSDB, partido que é oposição ao PT, mas não se define como núcleo bolsonarista. Vamos sentir um pouquinho o termômetro para a gente tentar entender qual vai ser o final dessa história lá de Brasília. Houve extensão de foro privilegiado quando nós aprovamos aqui por unanimidade o fim do foro privilegiado, no projeto do senador Álvaro Dias. Seria pedir ao Senado que aprovou por unanimidade o fim do foro privilegiado, que revertesse essa opinião e estendesse isso a presidentes de partidos. Um pedido descabido, uma afronta a esse Senado. Além disso, além de estar parado lá na Câmara o fim do foro privilegiado, já há 7 ou 8 anos, também encontra-se parado lá o fim das decisões monocráticas que nós aprovamos aqui nesse Senado. O sentimento que passa é de que vai cair. Vai cair. Isso só os votos vão dizer.
E se for derrotada hoje? Se a PEC cair na Comissão de Constituição e Justiça, ela pode ser arquivada de forma definitiva ou ainda passar pelo plenário da Casa. Quem é que vai definir isso? A presidência do Senado, na figura de Davi Alcolumbre e de outros membros da mesa diretora. A cúpula do Senado ainda não divulgou se vai remeter o texto ao plenário principal, que é formado por 81 senadores, porque é uma etapa que não é obrigatória. Pelas regras do Senado, se o projeto for rejeitado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, se não for de maneira unânime, um recurso assinado por 9 senadores pode pedir em até 2 dias que o plenário vote o texto. Um outro caminho é o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, escolher sozinho pautar em plenário. Foi um cenário combinado entre ele, o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é contrário à PEC. Isso foi na semana passada. Agora a gente não sabe porque em Brasília, como diz o slogan da Rádio Bandeirante, da Rádio Band News, em 1 segundo tudo pode mudar. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, ele diz que acredita que a PEC, se passar no plenário, vai ser uma oportunidade de enterrá-la de vez. Então, o governo está muito focado em não deixar passar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu falei em relação ao senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Ele apresentou, junto com outros 13 senadores, uma sugestão de mudança a essa PEC, para estabelecer que apenas a abertura de processos contra parlamentares por crime contra a honra entre nessa regra. Então, crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, crimes do Código Penal, como homicídio, tráfico de drogas, não entrariam nessa tal blindagem. Somente os crimes contra a honra, que daí seria uma forma de proteger os senadores do que esse grupo político entende ser um exagero da chamada ditadura da toga por parte do Supremo Tribunal Federal. Ouvimos a oposição, vamos ouvir um trechinho agora do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para entender qual é o tom do governo na sessão de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Defendendo imunidade parlamentar para quem pratica crime, a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para a prática de crime. É simples assim. Se a Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética e o Conselho de Ética desse Senado fosse altivo quando um parlamentar chama qualquer que seja de ladrão, aí sim nós não precisaríamos. Agora, qual o nexo causal entre eu proferir uma palavra dessa, ofendendo uma outra pessoa, praticando crime? Porque os crimes contra a honra estão lá. No artigo 139, calúnia, no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140. Então eu volto a falar, graças a Deus meu pai, motorista de ônibus, me deu educação, porque eu jamais, vocês ouviram, os meus colegas ouviram eu proferindo qualquer palavra para atacar, para praticar crime. Então isso eu tenho aqui essa ressalva. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. Esse é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Então, início da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que pode enterrar ou aprovar, legitimar, pelo menos para o CCJ, aquilo que já foi votado na Câmara. Para quem ouviu o termo PEC da blindagem, mas não entendeu os pontos mais polêmicos da proposta, vamos a eles. A PEC do mandato parlamentar, que é o nome oficial, batizada popularmente de PEC da blindagem, prevê que deputados e senadores, como eu disse anteriormente, só podem ser processados criminalmente depois da casa em que ele legisla autorizar. Então, se for um deputado, a Câmara tem que votar e dizer: pode continuar investigando o nosso colega. Se for um senador, a mesma coisa. O texto não mexe na prerrogativa da Polícia Federal abrir investigações. Mas é preciso que haja uma votação secreta sem registro nominal de votos. Então a Polícia Federal, ela segue investigando. Mas para ir lá cumprir um mandado, para ir lá fazer uma ação, tem que ter autorização da Câmara ou do Senado, dependendo da casa em que for o nobre parlamentar. Esse projeto, essa proposta, determina a votação secreta para a votação de prisão em flagrante desses parlamentares. Então a gente não vai nem ter o direito de saber quem votou a favor da prisão ou quem votou contra.
Hoje, a Constituição permite que deputados e senadores sejam presos em caso de flagrante de crime inafiançável, desde que o Congresso valide a detenção. O texto estende o foro privilegiado que já existe para os deputados e senadores eleitos pelo povo aos presidentes nacionais de partidos que tenham parlamentares eleitos. Então, o presidente do PT, o presidente do PL, o presidente do Partido Verde nem sei se tem mais deputado, o presidente do União Brasil, tendo cargo ou não por essa proposta, ele também será considerado alguém com imunidade parlamentar. A medida possibilita que eles sejam julgados criminalmente apenas pelo Supremo Tribunal Federal. E a PEC estabelece que medidas cautelares como busca e apreensão e bloqueios de bens contra congressistas só podem ser decretadas por ordem do Supremo Tribunal Federal. Esses são alguns dos temas que estão em discussão na PEC da blindagem ou PEC do mandato parlamentar. 10h21, daqui a pouco a gente segue com assuntos também de Brasília, porque antes temos coisas para falarmos sobre a nossa região, por exemplo, para você se programar, se organizar sobre o tempo e a temperatura. A primavera chegou, agora oficialmente estamos nesta estação. Segunda-feira ela chegou chutando a porta, ontem ela chegou abrindo um sorrisão e hoje? Hoje os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 23 graus e meio. Os ventos na casa dos 18 km por hora neste momento, com a umidade relativa do ar em 66%. A mínima na temperatura registrada hoje foi por volta de 7h10 da manhã, 16 graus. A máxima foi agora há pouco, às 10h10, 23,5, que é o termômetro de agora. Então estamos na temperatura mais quente até aqui deste dia 24 de setembro de 2025. Nath Luquezzi, é o teto do dia, vamos ficar nessa casa dos 23, 24, ou a temperatura vai subir ainda mais daqui a pouco na hora do almoço? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Não, hoje a máxima é contida mesmo, ela pode chegar até 24 graus, mas esse é o máximo. Primavera um pouco diferente por aqui, viu? Porque teremos 2 fenômenos que podem provocar mudanças ainda nessa semana. O primeiro acontece hoje, que é um cavado meteorológico, que são os ventos em níveis médios da atmosfera, que trazem certa umidade para a atmosfera, e por conta desse sistema, hoje a gente pode ter 2 milímetros de chuva, bem pouco, nada muito expressivo. Não temos previsão de chuva volumosas, mas assim, uma previsão de chuva fraca, garoa. Como eu falei, a máxima hoje bem contida, 24 graus, mas o grande destaque fica para amanhã, com a chegada desse segundo fenômeno, que é a entrada de umidade intensa vinda do oceano. Essa umidade provoca muitas nuvens. Por conta desse dia um pouco mais nublado, claro, a incidência de raios solares é menor, sendo assim a atmosfera fica menos aquecida, provocando quedas bruscas nas temperaturas. Então, para amanhã, quinta-feira, as máximas chegam a 18, 20 graus, temperaturas típicas de inverno em plena primavera. Mas a boa notícia é que esse frio será bem pontual mesmo, então apenas amanhã, apenas quinta-feira, por conta da entrada dessa umidade. Na sexta, as temperaturas voltam a subir gradativamente e, por enquanto, tudo indica que o final de semana será de temperaturas mais elevadas, mais amenas, e até sexta também não há indicação de chuvas volumosas aqui na região, como vimos na segunda, no início da semana. 10h23, um rápido intervalo. Na volta a gente traz um balanço sobre os estragos da chuva das últimas horas. Vamos à cidade de Porto Feliz com o repórter Edilson Júnior para saber também como ficou o impacto depois do vendaval que destelhou a fábrica da Toyota por lá, e investigações também aqui da cidade de Campinas. E seguimos monitorando também Brasília, porque hoje tem a votação da PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça, e na Rádio Bandeirantes você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. 6 novos radares começaram a funcionar ontem em rodovias estaduais da região aqui de Campinas. A instalação foi feita pelo Departamento de Estradas de Rodagens em trechos que não são de concessionárias.
De acordo com o DER, os locais foram escolhidos por causa do histórico de acidentes, excesso de velocidade e também por estarem em áreas com travessias de animais. Em Campinas, um radar foi instalado na rodovia Lix da Cunha SP-073, no quilômetro 3, sentido leste, com limite de 50 km por hora. Em Amparo, 2 novos radares foram instalados, um na rodovia João Beira SP-095, no quilômetro 44, e outro na rodovia João Beira SP-095, no quilômetro 46. Em Sumaré, o novo radar está na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, com limite de velocidade de 70 km por hora. Eles fazem parte de um total de 50 novos radares que entraram em operação no estado ontem. O governo de São Paulo pretende instalar 649 equipamentos em rodovias estaduais. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Cruel Istambul, de segunda a sexta, às 20h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h28. Nosso Manhã Bandeirantes segue trazendo para você informação e prestação de serviços. A cidade de Porto Feliz ainda se recupera do temporal que passou na última segunda-feira, que destelhou e deixou 30 funcionários da Toyota levemente feridos. Ninguém com situações mais delicadas, mais graves, mas imagine uma fábrica virada de cabeça para baixo. Tem carro que virou, rodou, capotou e deu perda total. Tem parte do telhado que foi arremessada a metros e mais metros de distância. O Edilson Júnior traz pra gente um resumo do estrago, o que a Defesa Civil fala a respeito da velocidade dos ventos e o que a empresa diz em relação aos seus funcionários e o quanto isso afeta a produção para os próximos dias. Edilson Júnior. Um cenário que impressiona.
Pouco mais de 24 horas após o destelhamento desta fábrica da Toyota na cidade de Porto Feliz, esta área de canavial que fica ao lado da planta da montadora retratou a força do impacto do vendaval que atingiu a cidade e causou uma série de transtornos. No local foi possível ver uma grande quantidade de telhados de zinco retorcidos, além de um exaustor da fábrica que foi levado pelas rajadas de vento. Pelo menos 7 carros foram atingidos pela estrutura da fábrica. Um deles ficou com os pneus para cima. Imagens de drone feitas hoje pela manhã também mostram a extensão da fábrica totalmente destelhada. O Rogério mora próximo à área de canavial e viu tudo o que aconteceu. Uma cena que ele diz que nunca vai esquecer. Quando eu ia pro lado da Toyota, eu só via os ferros voando, pedaço de madeira, árvore, sabe? Tudo voando. Sei que foi muito chocante. A situação deste carro é a que mais impressiona. Aqui não é possível identificar marca ou modelo, apenas um monte de lataria retorcida e exposta, o motor aqui exposto. Tudo isso resultado de um vendaval que chegou próximo de 100 km por hora. Engenheiros da montadora passaram a tarde avaliando todos os estragos causados pelo vendaval. Imagens do interior da unidade mostram a estrutura da fábrica já destelhada e o maquinário exposto à chuva. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, pelo menos 30 pessoas foram atendidas com escoriações leves e já foram liberadas. De acordo com uma nota divulgada pela Toyota, a operação da montadora em Porto Feliz foi interrompida por tempo indeterminado. Por conta do incidente, a Prefeitura de Porto Feliz decretou estado de emergência. Pela cidade, foi possível ver parte dos estragos causados pelo vendaval, outdoors danificados e árvores caídas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o vendaval e as chuvas na cidade deixaram pelo menos 10 pessoas feridas e 8 desabrigadas. 10h31, agradecendo a você que está conosco pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Como o Pedro Henrique Ribeiro, ele é morador de Sumaré, torcedor pontepretano, tá feliz da vida que a Macaca tá pertinho do Campeonato Brasileiro da Série B. Agradecer também a presença do Márcio Seca. O Márcio escreve conosco aqui também no nosso canal do YouTube. Rapaz, que aconteceu perto do Laurão e na Princesa do Oeste, que a galera passa a madrugada toda estourando escapamento, tirando racha e não aparece uma viatura da INDEC. Polícia Militar deveria ficar de olho. Aproveita que lançaram esse sistema novo e prestem atenção nisso. Olha aí, o alerta do Márcio, nosso ouvinte, que está conosco pelo nosso canal do YouTube, trazendo flagrantes da cidade e uma atenção extra que ele está cobrando com razão. Por falar em trânsito em Campinas, Nath Luquezzi, tem informação para o motorista que passa pela região do shopping Dom Pedro e que amanhã vai precisar ficar atento a um determinado horário. O que vai acontecer por lá? A INDEC então vai interditar amanhã, você já se programe, porque um trecho da Rua 1, na alça de acesso que liga as avenidas Guilherme Campos e João Marcos Fantinatti, nas proximidades ali do Parque Dom Pedro, vai ser interditado pela INDEC. Então o bloqueio próximo ao shopping terá início logo às 5 horas da manhã e segue até às 6 da tarde, quando a via será liberada. A interdição é necessária para o içamento de peças de concreto de grande porte por guindaste. Durante o período, apenas os moradores terão acesso ali ao local. Como sempre, agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas, sinalizar os bloqueios e ainda monitorar o trânsito. Existe uma opção de desvio no trânsito, a INDEC já programou essa opção, que será pela Avenida Guilherme Campos, nas ruas Lauro Vanucci e Rua 3, até alcançar as avenidas Ricardo Rocha Bonfim e João Marcos Fantinatti. A operação estará sob responsabilidade e cuidados da Ática Desenvolvimento. Agora, quem precisa do transporte coletivo, segundo a INDEC, não haverá impacto nas linhas de ônibus ou em pontos de parada do transporte coletivo que circulam ali pela região. Às 10h34, mais uma passada rápida por Brasília, porque parece que os ânimos começam a se exaltar. Agora há pouco estava a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que fazia um discurso, me parece contrário à PEC da blindagem, que hoje tem a votação por parte da Comissão de Constituição e Justiça, termo técnico PEC do mandato parlamentar, termo popular a PEC da blindagem, em que os deputados e senadores teriam essa prerrogativa
de votarem e decidirem se podem ou não ser investigados, além da extensão do foro privilegiado para os presidentes dos partidos políticos. Nesse momento, o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, é quem está discursando. Um trechinho rápido e na sequência a gente segue com os assuntos nossos aqui em Campinas. Da gente enterrar essa PEC que eu diria, poderíamos cravar aqui o título de PEC da bandidagem, porque ela favorece o cometimento de crimes e cria no Congresso Nacional um ambiente para proteger praticantes de diversos tipos de crimes. Nós estamos vendo uma operação que foi feita pela Receita Federal que abrange segmentos diversos da sociedade, como setor financeiro, setor empresas comerciais que comercializam combustíveis e denúncias contra presidentes de partidos, uma série de questões gravíssimas. Imagine se essa PEC é aprovada, o quanto o Congresso Nacional poderia ou abrigaria cometedores de crimes que são muito sofisticados. Portanto, esse Rogério Carvalho, senador pelo PT do Sergipe, segue o debate da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que a gente vai seguir monitorando e trazendo o termômetro para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos falar de cultura nesta quarta-feira, porque o internacionalmente aclamado Balé Folclórico da Bahia está em Campinas para 2 apresentações. É a 14ª Bienal Sesc de Dança, que terá em Campinas apresentações amanhã, dia 25, e no próximo dia 26. O Balé Folclórico da Bahia já se apresentou em mais de 30 países e em 300 cidades do mundo e realiza uma turnê nacional com o espetáculo O Balé que Você Não Vê. Uma comemoração dos 37 anos da companhia, levando a arte do grupo para regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Quem está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, aqui direto dos nossos estúdios, para essa turnê pelo estado de São Paulo, para esse tour também pela cidade de Campinas, repetindo, 2 apresentações amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira, aqui na cidade de Campinas. Nosso convidado é os responsáveis por esse espetáculo, o Vavá Botelho. Vavá, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte, por estar presente aqui nos nossos estúdios. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo também a Campinas. Obrigado, bom dia a todos, a todas. É um prazer a gente poder trazer o Balé Folclórico da Bahia aqui para Campinas. E a gente tem tão pouca oportunidade de viajar no Brasil. Você acabou de falar aí, por exemplo, mais de 30 países. Já estamos com mais de 40 à altura dessa, praticamente. Mais de 300 cidades. Porque só nos Estados Unidos são 282 cidades que o balé já se apresentou nas mais de 15 turnês que nós já fizemos na América do Norte. Fora toda a Europa, fora o continente africano, Austrália, Nova Zelândia, enfim, é muita coisa. E no Brasil a gente tem pouquíssima oportunidade de viajar. Em 37 anos, o balé se apresentou em 9 capitais no país e mais algumas cidades do interior de alguns estados. E para você imaginar como a gente tem dificuldade de circular no Brasil, né? Então, primeira vez em Campinas e na Bienal, que é um evento fantástico. Eu estava olhando a estrutura, a gente está aqui há 2 dias em montagem e tudo mais, é uma estrutura maravilhosa, uma coisa gigantesca, né? Estou impressionado com a grandiosidade desse evento. E como é que foi colocar Dendê nessa cultura europeia trazida para o Brasil para ficar com um gostinho nosso, um sabor brasileiro? É que na Bahia não é tão complicado isso não. A gente já nasce com Dendê no sangue, né? Então a gente tem essa influência
africana muito presente, muito forte, né? Em tudo que a gente faz, no nosso dia a dia, em praticamente tudo que a gente vive lá na Bahia. Então, a nossa característica principal é essa africanidade, né? Então, o balé que você não vê é esse balé que principalmente o Brasil desconhece, né? Então, a gente traz para o público essa experiência nossa de bastidores, do dia a dia, que as pessoas acham que pelo fato de sermos baianos, né, negros, que todo mundo joga capoeira, que todo mundo toca tabaque, que todo mundo sai dançando quando a cortina abre. Não sabe que, não somente no Balé Folclórico da Bahia, não somente na nossa área, que é a dança, né, a área artística, que é a dança, mas qualquer espetáculo para chegar à cena e ser visto por um público, ele passa por todo um processo de criação, de ensaio, né, de pensamentos, de ideologias, né? E o balé que você não vê é exatamente isso. Os bailarinos do Balé Folclórico da Bahia têm uma formação muito completa. São mais de 900 bailarinos já formados nesses 37 anos. E os que continuam dançando hoje, os mais recentes, eu diria, que estão dançando ainda, eles estão nas maiores companhias de dança do mundo, independentemente do gênero, né, da companhia de ser dança popular, de ser dança tradicional, de ser dança clássica, dança moderna, tanto que nós temos bailarinos no Bolshoi, temos bailarinos no Alvinale, temos bailarinos no Balé do Harlem, temos bailarinos no Netherlands, temos bailarinos no Complexions, ou seja, companhias com uma outra vertente de trabalho, né? Dança moderna, contemporânea, clássica, tradicional. Então, é um preparo grande em termos de formação técnica que os nossos bailarinos têm, com aulas de balé clássico, com aulas de dança moderna, de todas as linhas da dança moderna, todas as técnicas da dança moderna, Horton, Martha Graham, Mercy Cunningham, enfim, José Limon, e dança afro, que é a base técnica da companhia, mas eles também têm aula de capoeira, eles também têm aula de canto, formação vocal, técnica vocal, ou seja, uma formação muito completa que o nosso bailarino tem para abrir uma cortina e jogar capoeira também e dançar o moderno e o contemporâneo também, como a gente está fazendo com esse espetáculo, né? Então o nosso bailarino ele tem todas as possibilidades de fazer tudo que a gente pretende, que a gente imagina com eles. Nós estamos conversando com Vavá Botelho, diretor-geral e fundador do aclamado internacionalmente Balé Folclórico da Bahia, que está em Campinas para 2 apresentações do Sesc, amanhã e sexta-feira, com O Balé que Você Não Vê. Pergunta da jornalista e bailarina profissional também, Nath Luquezzi, para o Vavá Botelho. Nath. Bom dia, Vavá. Eu sempre gosto de tocar no assunto pandemia, porque para os artistas acho que foi o momento mais desafiador. Como é agora voltar numa turnê nacional, que você estava comentando que amanhã, sábado vocês já vão embora, no domingo já tem apresentação, é uma loucura. Como que volta num nível técnico de um bailarino se apresentar em uma turnê depois de pouquíssimos anos da pandemia? Olha, a gente praticamente encerrou as atividades da companhia na pandemia, né? A gente no dia 20 de março, a gente fez o último espetáculo achando que uma semana depois a gente voltaria, porque nós temos um teatro, o Balé Folclórico tem um próprio teatro em Salvador, onde a gente se apresenta há 30 anos. Inclusive estamos pleiteando agora entrar no Guinness como espetáculo de dança em maior tempo em cartaz em toda a existência, porque a gente sabe que os musicais da Broadway, por exemplo, que duram anos em cartaz, eles ficam 10 anos e saem 10 anos e vai revezando e tal. Mas nós estamos há 30 anos no nosso teatro. Entramos no dia 25 de julho de 1995. Estamos com apresentações até hoje, antes da pandemia, diariamente. Agora, 3 vezes na semana, ainda não conseguimos fazer todos os dias. Então, quando a pandemia veio, a gente fechou o teatro, não paramos as atividades, nós continuamos com atividades online, com as aulas para bailarinos, com as oficinas de dança gratuitas, que é um dos nossos projetos sociais, com o Balé Júnior, que é um projeto que existe há 23 anos, que já atendeu nesses 23 anos mais de 3 mil crianças e adolescentes, e as coisas foram acontecendo dessa maneira. Mas perdemos dançarinos, alguns morreram,
A grande maioria desistiu de dançar, foi para outras profissões. Este projeto ele era para ter acontecido em 2018, para os 30 anos do balé. E não conseguimos patrocínio na época. Tentamos 2019, não conseguimos patrocínio. Expirou o prazo, né, das leis de incentivo, renovamos naquela possibilidade que você tem de renovar por mais 2 anos, e foi assim que a gente conseguiu estrear esse projeto em 2022, quando conseguimos um patrocínio para que ele pudesse estrear em Salvador. Fizemos uma semana somente. Paralela a isso, a gente tinha o projeto de turnê. Então, quando ele estreou em 2022, em novembro de 2022, nós tínhamos um elenco que havia sido formado apenas por 2 bailarinos da companhia anterior, né, antes da pandemia. Todos os outros 18 bailarinos, a gente teve que fazer audições, mas eram pessoas, assim, tecnicamente despreparadas naquele momento, pessoas que já haviam trabalhado com balé, e outros que a gente... Esse projeto, o Balé que Você Não Vê, quando estreou em 2022, ele fazia parte de um projeto muito grande. Nós tivemos oficinas de dança afro e percussão em 10 comunidades de baixa renda em Salvador por 3 meses com aulas diárias. Então, a grande maioria veio dessas comunidades, né? Então, eram pessoas que, por exemplo, nunca tinham dançado. No elenco em 22, nós tínhamos pessoas que nunca haviam dançado na vida. Nós tínhamos caixa de supermercado, nós tínhamos lavadeira do Abaeté, nós tínhamos esse pessoal, pessoas jovens, pessoas que tinham talento nato, mas nunca tinham tido oportunidade de dançar por falta mesmo de possibilidade financeira. A grande maioria confessava pra gente que o sonho era fazer aula com o Balé Folclórico da Bahia, lá na nossa sede, no nosso teatro que fica no Pelourinho, mas não tinha dinheiro para pegar ônibus todos os dias. Então, quando esse projeto foi na comunidade, isso para eles foi a realização de um grande sonho. Então, fizeram 3 meses de aulas diárias com balé numa oficina. Quando nós abrimos audições 1 mês e pouco depois, para compor o elenco que iria formar o espetáculo em novembro, essas pessoas já estavam meio que habituadas, né, familiarizadas com o processo de trabalho do balé folclórico, e foram essas pessoas que passaram, né? Então a gente montou um elenco de 20 bailarinos e começamos de julho a novembro a remontar o espetáculo, porque ele já havia sido criado em 2018. Então eram pessoas que não tinham, evidentemente, tempo suficiente para estarem prontas para dançarem um espetáculo de forma brilhante. Saiu maravilhoso. Dentro daquelas condições que nós tínhamos, saiu maravilhoso, né? Mas a gente sabe que aquele elenco não era um elenco que estava pronto 100%. Quando a gente, então, finalizou essa temporada de 2022, a gente, então, investiu, agora com mais tempo, num elenco e trabalhando com os que ficaram, trabalhando com aulas diárias, ou seja, é o elenco que está aí, tem parte desse elenco de 2022 que vem trabalhando desde essa época. 3 anos depois é que eu posso dizer, o elenco está pronto. Esse é um elenco que a gente pode voltar a fazer turnê internacional nos maiores teatros do mundo, como a gente sempre se apresentou, e me deixa tranquilo. Eu olho, eu digo, a companhia voltou a ser balé folclórico. E você pode ver de perto amanhã e na sexta-feira no Sesc Campinas. Daqui a pouquinho eu passo certinho o horário, o endereço, valor de ingresso extremamente acessível para você ver de perto. Um espetáculo internacionalmente aclamado que agora chega também à nossa cidade. Vavá, eu vou fazer uma pergunta baseada numa realidade que a gente conhece aqui do estado de São Paulo e com relação às artes que são consideradas mais eruditas, como, por exemplo, a música clássica. A música clássica aqui há um esforço que a gente percebe de tentar popularizar o que é tratado como erudito e levar cada vez mais às periferias, às escolas. Tem trabalho com a Orquestra Sinfônica de Campinas, tem o maestro João Carlos Martins, apresentando o clássico junto com o que é popular. Na dança, um trabalho como o que vocês fazem, do Balé Folclórico da Bahia, com esse espetáculo Balé que Você Não Vê, ele parece mais difícil de chegar às periferias aqui no estado de São Paulo.
E em alguns momentos, não por falta de interesse do público, mas por uma resistência das próprias companhias de balé, de não tirar da elite esse tipo de arte. Isso é uma realidade que eu estou percebendo só aqui no estado de São Paulo ou é uma realidade brasileira? É uma realidade brasileira e eu complemento isso, não somente uma vontade das companhias ditas clássicas e elitizadas, né? Como o balé clássico, como a dança contemporânea, a dança moderna, que está bem dentro disso aí, mas também das empresas apoiadoras. As empresas apoiadoras no Brasil, elas não têm ainda essa mentalidade de apostar no popular, apostar no tradicional, como são as companhias de danças folclóricas, de danças tradicionais, de danças populares, né? Porque essas companhias, que são aquelas que possibilitam essa realização de projetos como esse, elas preferem ainda apostar naquele produto dito erudito, não é isso? Elitizado, porque elas querem associar o seu nome, a sua imagem, àquela imagem que se tem ainda de beleza, né? De pureza. Quando, na realidade, se você for observar, por exemplo, o balé clássico. O balé clássico, a base do balé clássico é a dança popular, a dança folclórica. Todos os passos, né? Você que é bailarina, você sabe disso. A história do balé clássico vem da dança folclórica. Partiu da dança folclórica, né? Então, o empresário brasileiro, apesar das leis de incentivo, as leis estaduais, a lei federal, que é a Rouanet, o empresário brasileiro, com exceção daquelas grandes empresas que já estão apostando nisso há algum tempo, mas aí já entra uma outra situação, porque sempre aposta nas mesmas coisas, né? Essas outras empresas ainda não têm esse conhecimento. Isso é um trabalho que o governo federal, na realidade, o governo de uma maneira geral, municipal, estadual, federal, eles deviam fazer esse trabalho de uma forma mais insistente e minuciosa com essas empresas, convidando essas empresas, os diretores, as pessoas que tomam essas decisões para conhecer os outros trabalhos, né? Conhecer outros grupos, outras companhias, outros grupos de teatro, outros músicos, outros artistas, para entender como pode fazer esse processo. Porque fica sempre apostando nos mesmos, porque de uma certa maneira vai realmente levar. Você vê o Grupo Corpo, a Débora Coker, o Balé Municipal do Estado, da cidade de São Paulo, Quasa de Goiânia, e vários outros grupos, Terceiro Ato, vários outros grupos do Sul e Sudeste, todos eles têm patrocínio, todos, de uma grande empresa, todos. Nenhum grupo, seja de dança, seja de teatro, seja de música, do norte e nordeste do país, com exceção do Festival de Parintins, que já por si só já ganhou uma projeção mundial. Que então, tem evidente, todo mundo vai lá. Empresas que vão lá usar o folclore, vai lá, né? Mas fora isso, você busca um grupo desse, nenhum grupo é patrocinado. Nenhum grupo. Então é uma batalha diária para essas pessoas poderem sobreviver. Primeiro vem a questão da manutenção. Não é só a questão de viajar, de apresentar espetáculo. Para isso acontecer, o grupo tem que existir. O artista tem que sobreviver. Então a primeira coisa é a manutenção. É a sobrevivência desse grupo ou desse artista, para que a partir daí ele possa criar, ele possa então produzir e chegar inclusive a circular nacional e internacionalmente. Então a primeira coisa é essa, e é um preconceito muito grande com a cultura popular, porque sempre se associa a cultura popular como uma coisa menor, de fundo de quintal, familiar. Existe um preconceito muito grande em relação a isso, né? O Balé Folclórico da Bahia, apesar de todo esse nome, de toda essa fama, de todos os prêmios, apesar de tudo, a gente tem dificuldade. Você imaginar que eu só consegui um patrocínio 3 anos depois. Esse nosso projeto é 2022, de turnê. Estamos realizando em 2025, 3 anos depois que a empresa, né, o Will Bank, apostou. É uma empresa nova que enxergou no Balé Folclórico da Bahia essa possibilidade de estar investindo na cultura popular, na nossa tradição, né? Então, o Will Bank entendeu essa situação e estão aí circulando o Brasil através desse patrocínio. Mas foram 3 anos de busca
incessante para a gente conseguir realizar um projeto desse. Então, é um preconceito grande e, assim, inclusive, a falar isso publicamente a primeira vez, nós estamos pensando muito na possibilidade de alguma estratégia para mudança de nome da companhia. Você vê, 37 anos depois, eu ainda preciso fazer isso. Quando nós viajamos em 1994, que saímos a primeira vez para a Bienal de Dança de Lyon, na França, que é o maior evento de dança do mundo de todos os tempos, o Balé Folclórico da Bahia foi a primeira companhia folclórica a participar desse evento. É um evento feito para companhias modernas, contemporâneas, em algumas edições o balé clássico, a depender do tema, né? E o Balé Folclórico da Bahia foi a primeira companhia folclórica a participar. Foi um sucesso estrondoso. Após a Bienal, logo em seguida, nós demos sequência por 15 dias numa pequena turnê na França. O diretor da Bienal de Lyon, o criador, diretor da Bienal, Guy Darmé, ele se tornou um grande amigo nosso. Ele disse, olha, a Bienal é uma grande vitrine, é um festival, a gente não paga grandes cachês, a gente dá toda uma estrutura fantástica, né, para as grandes companhias e para quem está começando, mas aqui é a grande vitrine, a partir daqui você tem que se fazer. E, por ser nosso amigo, ele disse, eu tenho um amigo, um grande amigo, que é um empresário, que trabalha exclusivamente com companhias de dança. Vou conversar com ele para que ele veja a possibilidade de fazer uma turnê curta, aí sim para vocês ganharem dinheiro, cachê, bilheteria e tal. E foi feito. Para minha surpresa, a gente tinha acabado de fazer a Bienal, que estava programado para 3 espetáculos, fizemos 7, porque foi esgotado, foi esgotando, terminando fazendo 7. Quando eu cheguei na primeira cidade, Metz, publicidade na cidade inteira sobre o Balé Folclórico da Bahia. Só que estava lá, Balé da Bahia. Ele tirou o folclórico. Embaixo, pequenininho, o Balé Folclórico da Bahia. E eu questionei ele, né, porque ele disse, olha, se eu botasse balé folclórico, não venderia um ingresso, porque as pessoas, o público não vai mais ver companhias folclóricas, as pessoas estão saturadas, não querem mais, não acham que é uma coisa chata, né, lenta. Eu disse, mas nós estamos vindo de uma Bienal de Lyon, onde a gente foi matéria de página inteira, de 2 páginas e capa do New York Times, onde a matéria dizia, o Balé Folclórico da Bahia deve absolutamente ser visto no mundo. Só que isso tinha sido uma semana antes. Evidentemente, essa publicidade dele ele começou há mais tempo, né? Então, a gente assinou um contrato com ele por 5 anos, a partir disso aí. Foi tanto sucesso nesses 15 dias que fechamos o contrato de 5 anos seguidos com ele. E no ano seguinte já veio como Balé Folclórico da Bahia, porque nós já tínhamos firmado o nosso nome como Balé Folclórico. Mas sempre tivemos muita dificuldade, até mesmo no mundo inteiro, em firmar. A gente hoje entra como Balé Folclórico da Bahia em qualquer lugar porque já temos um nome feito. Mas mesmo assim estamos pensando nessa situação. O balé cresceu muito, inclusive, na diversidade de repertório e tudo mais. Esse espetáculo, por exemplo, ele não é folclórico. Ele continua tendo a base afro-brasileira da nossa técnica. Então a gente tem, por exemplo, a coreografia 238, que é um afro-urbano. Porque ele entra o hip-hop, ele entra o passinho, ele entra... aí entra também o moderno, entra o showbiz, entra o jazz, porque o coreógrafo vivenciou tudo isso, né? O bolero, a gente fez uma criação, uma versão afro-brasileira do bolero de Maurice Ravel, né? Tivemos essa ousadia e que deu muito certo. Então, a gente tem algumas propostas de turnês internacionais daqui para frente. Vamos voltar, apesar de ter feito já o ano passado, Estados Unidos, esse ano fizemos África, mas todos os empresários, por incrível que pareça, ainda questionam. Não dá para tirar o folclórico, é mais fácil de vender. Eu tive uma resistência de 37 anos, mas eu acho que agora eu vou ter que começar a repensar, porque eu preciso que o balé viva, sobreviva e continue. Se o folclórico é um empecilho para isso, ok. Balé da Bahia, balé afro, Bahia, balé, seja lá o que for, a gente vai pensar nesse nome ou não. Vocês estarem no palco já é a resistência, independente do nome. Exato. Conversamos com Vavá Botelho. Para a gente finalizar aqui, a Nath Lucchesi, uma última pergunta para o Vavá Botelho, diretor-geral e fundador da companhia Balé Folclórico da Bahia, que se apresenta em Campinas
amanhã e na sexta-feira, Nath. É que independente do que esteja acontecendo fora do palco, todas essas dificuldades, quando o artista sobe no palco, o único termômetro é a plateia. Qual a diferença da plateia nacional e a internacional? A resposta aqui é mais imediata quando a gente, por exemplo, trabalha com um repertório do folclore baiano, né? Pelo fato de entender a letra das músicas, pelo fato de associar mais rapidamente a nossa cultura, né? De forma mais rápida, mais direta, e querendo ou não, mesmo tendo esse distanciamento, por exemplo, do sul do país com a Bahia, mas todo mundo na ponta do Rio Grande do Sul sabe o que é capoeira, já ouviu falar, estudou na escola no mínimo, né? Muitas vezes a gente está em grandes palcos do mundo inteiro, as pessoas vibram, aplaudem pelo visual, né? Pelo resultado daquilo, elas não têm essa compreensão. Você tem uma ideia, muitas vezes as pessoas assistem o Balé Folclórico da Bahia, mas não sabem que é do Brasil. A gente tem, em certas situações, o bate-papo após, né? Principalmente quando a gente faz lecture demonstrations, quando a gente faz espetáculos para escolas e tudo mais. 1.500, 2.000 crianças, eu pergunto, alguém aqui já ouviu falar da Bahia? Ninguém. Um ou outro, assim, porque ouviu, porque o pai, porque morou, porque uma coisa assim. Né? Brasil, não sabe. Sabe onde é o Brasil? Aí eu faço toda aquela explicação. Olha, o Brasil se fala português, fica na América do Sul, que fica abaixo do Equador, assim, eu faço toda uma situação para as pessoas entenderem. Mas tem essa questão, principalmente nos Estados Unidos, certo? Esse desconhecimento sobre o Brasil, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura é muito grande. Eles são muito fechados na história dele, né? É uma coisa, eles, tal. Então, aí a gente tem todo esse trabalho, não somente de promover o Balé Folclórico da Bahia, mas de promover o Brasil, de promover a Bahia, o nosso país de todas as formas. Vive disso, o Brasil tem isso, tem riqueza disso, tem isso, tem cachoeira, tem praia, tem sertão, tem deserto, tem, né? Tem ouro, tem cacau. Aí eu tenho que contar a história inteira. E aí já vi. Tá historiador. Então a reação é mais rápida, mas é tão vibrante quanto, porque o espetáculo do Balé Folclórico, ele é empolgante, seja do japonês ao próprio baiano, é empolgante, é muito colorido, é muito forte, é muito cheio de energia. Você respira no início do espetáculo e 1h30 depois é que você expira, porque é uma respiração única que você segura na cadeira. Inclusive tem algumas críticas que falam isso, né? Apertem um cinto. É hora de começar o espetáculo. Tem uma crítica que eu adoro na Austrália, do The Australian, de um jornalista que escreveu sobre a gente, que diz assim: se você nunca teve a oportunidade de estar na beira da boca de um vulcão, não precisa chegar lá. Vá no espetáculo do Balé Folclórico Bahia, você vai entender o que é que está à beira de um vulcão. E ele tá pertinho da gente. Amanhã e sexta-feira, apresentações da turnê Balé Folclórico da Bahia com o espetáculo O Balé que Você Não Vê, no Sesc Campinas. Os ingressos custam R$40 a inteira, R$20 a meia entrada para estudantes, pessoas com mais de 60 anos, professores da rede pública de ensino, e tem ainda a credencial plena para quem já está no Sesc, para quem já tem esse credenciamento, mas enfim, R$40 a entrada para você ver esse espetáculo que o mundo aplaudiu e a gente tem a chance de conhecer em Campinas. Amanhã será às 7h30 da noite. Na sexta-feira, às 9h da noite, no espaço multiuso do Sesc Campinas, que fica pertinho da rodoviária, na rua Dom José I, no bairro Bonfim. Já dançou no Sesc, Nath Luquezzi? Já dancei na Bienal também. É maravilhoso, é incrível, né? É um baita de um espaço para o artista. É um orgulho. Parabéns, quero ir assistir, viu? Por favor. E o convite feito também para você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes, pelo Vavá Botelho, que é diretor-geral e fundador da companhia Balé Folclórico da Bahia. Vavá, muito obrigado pela atenção para o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso sempre. Todo meu de estar aqui com vocês. Convidar mais uma vez aqui, aproveitando, né, também, reforçando, convidar todo mundo para estar lá com a gente nesses 2 dias.
E temos ainda São Paulo, depois daqui, que é o Sesc Pinheiros, depois a gente vai ao Sesc Franca, e depois a gente segue até novembro em turnê por outros estados, né, por outras cidades do país, fazendo Centro-Oeste, vai até o Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, vamos até novembro aí com isso. Ano que vem a gente faz a etapa Norte e Nordeste, que nunca fomos. Em 37 anos a gente nunca foi a Aracaju, que fica a 300 quilômetros de Salvador, por falta de patrocínio. Atenção, patrocinadores. Olho para a arte popular, olho para quem leva o nosso nome lá para fora. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue com mais destaques e a sua participação. Eu já volto com o giro das mensagens do ouvinte pelo WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Fundação Gestora da Mata de Santa Genebra, em Campinas, abriu uma votação online para escolher o mascote do Centro de Educação Ambiental. A população pode escolher entre 3 animais que representam a biodiversidade da área. São eles o macaco prego, que se destaca pela inteligência e habilidade na busca por alimentos, o bugio ruivo, que é raro de ser visto, mas é reconhecido pelo seu ronco característico que ecoa pela floresta. Na Mata de Santa Genebra vivem pelo menos 9 famílias do bugio ruivo. E a onça parda, que é uma espécie que escolheu a mata como importante área de reprodução. As câmeras de monitoramento já registraram o nascimento de filhotes em pelo menos 8 ocasiões. A votação começou nesta segunda-feira e segue até o dia 28 de setembro, no link disponível na bio do Instagram da Mata de Santa Genebra. Segundo os organizadores, a iniciativa faz parte do Plano Municipal de Educação Ambiental, por meio da C-Climas, e também celebra o Dia Nacional de Defesa da Fauna, que foi comemorado nesta última segunda-feira, dia 22 de setembro. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos, 11 e 8. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Você participa conosco, WhatsApp bombando. Eu hoje vou conseguir colocar você. A gente fica com um aperto no coração, né, Nath Luquezzi, quando não consegue compartilhar esse espaço com os nossos ouvintes, porque os assuntos vão chegando e, claro, a prioridade sempre para a notícia ao vivo aqui no Grupo Bandeirantes. Vamos, hoje sim, colocar você também nessa roda de conversa aqui no FM 85.7. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Tudo bem? Bom dia. Aqui é o Cícero de Campinas. Tudo bem, Cícero? Pô, cara, eu gostei de ver ontem o Lula, viu? Lula ontem deu show de bola, né? O cara entende o que é governável. Não fica por aí
fazendo gracinha em moto, fazendo motociata, não fica aí em porta de bar comendo farofa com frango. Deu show mesmo. E o Trump, pelo jeito, viu que o Lula não é de qualquer um não, né? Ficou pianinho. É isso aí, isso que é governar. Parabéns pro Lula, parabéns para todo mundo da esquerda que fizeram o manifesto aí em fim de semana também. Muito obrigado. Mensagem do Cícero, nosso ouvinte, portanto, aqui do Manhã Bandeirantes. Mais uma mensagem de áudio a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Alguns pontos bem rápidos. A fala do presidente Trump ontem, divulgada com êxito, principalmente pela esquerda, onde não, o Trump está se aproximando do Lula, que não sei o quê, só no contexto. Porque não divulgaram. Só acho que o Jornal Nacional divulgou o resto da conversa, onde o Trump diz: o Brasil está sofrendo e vai sofrer muito mais pela direção que está tomando. Sem os Estados Unidos, o Brasil vai fracassar. Isso, tirando a Rede Globo, o Jornal Nacional, ninguém mais divulgou essa fala dele, né? Quanto a PEC da blindagem, isso aí serve para esse povo que fica brigando aí direita, esquerda, para eles verem. Como político, na sua totalidade, eles são todos bandidos. Eles votam a favor porque eles não têm ideologia nenhuma. Eles sabem que amanhã a lei, se aprovada, pode favorecer a eles. E para finalizar, eu acho que agora o Alexandre de Moraes está sentindo na pele e ele está vendo o que foi que eles fizeram com o Moro, Sérgio Moro. Sérgio Moro era um cara que combateu essa classe desgraçada que é a classe política, que só tem bandido, e eles desmoralizaram o Sérgio Moro, né? Desmoralizaram ele para favorecer um vagabundo que estava preso. Foram aí com picuinha, com coisa bem pequenininha, e pegaram e praticamente transformaram o Moro num bandido. Agora ele está vendo o que é se meter com essa classe. O Alexandre de Moraes, ele age dentro da lei, ele age de acordo com o Código Penal. Mas você vê como é difícil você lidar com essa classe de bandidos denominados políticos. Um grande abraço a todos. Mensagem do Paulo Neves, vários pontos colocados pelo nosso ouvinte, Sérgio Moro, que hoje é senador da República pelo União Brasil, partido do Centrão, e que está na discussão deste momento da Comissão de Constituição e Justiça, da PEC da blindagem, que eles tentam maquiar como PEC do mandato parlamentar. As mensagens seguem, deixa eu trazer aqui a participação do Adriano Vermelho. Oi, Adriano, bom dia pra você. Críticas aos discursos de líderes da ONU, claro, de Lula e Trump. Lula, na opinião do Adriano Vermelho, cansativo, com evidências de modificações de última hora no discurso que o deixou desconfortável, meio perdido e algumas vezes deixando a conclusão do raciocínio confuso. E duas coisas são muito importantes para quem quer ser o líder conciliador. Critique mais elementos pérfidos como terroristas, não se aproveite de tragédias que elas causam. E mais, quem for construir o discurso, por favor, use palavras que o orador tenha familiaridade, senão soa falso, vazio e pedante. Isso a opinião do Adriano sobre o discurso do presidente Lula. Sobre o presidente norte-americano Donald Trump, ele escreve: meu Deus, bom, para começar é um péssimo anfitrião, com um discurso diferentemente do anterior. Era ele sendo ele mesmo com toda a sua narrativa, agressivo, arrogante, sem disfarçar suas intenções, pensamentos tortos e uma atitude imperialista que há tempos os grandes líderes tentam esconder ou disfarçar. E ele é assim porque é um homem verdadeiro. Alguém dirá, mas não é. Ele quer mostrar que quem manda é ele, e isso adora fazer ele reforçar essa imagem. Fala o que quer para quem quer e não há e nunca haverá consequências. Enfim, a ONU, se tivesse o que não tem um pouco de desconfiômetro ou vergonha, sairia imediatamente dos Estados Unidos. Segundo, muito blá blá blá, sem originalidade, sem coragem, definitivamente sem representatividade real, muito jogo de cena. É a análise do Adriano Vermelho. Tem mais mensagem de áudio? Compartilhamos com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. A postura do Lula ontem foi digna de um presidente, realmente, né? Ele falou as coisas que ele tinha que falar
né? Ele falou sobre a Palestina, ele falou sobre Israel, falou sobre o que o Bananinha está fazendo lá e esse Figueiredo também está fazendo. Aí nisso o Donald Trump falou que em 39 segundos ele já... Imagina se ele ficar um dia inteiro com o Lula. Talvez ele mude um pouco a postura dele. Se em 39 segundos ele já viu quem era o Lula, imagina ele ficar um dia inteiro com o Lula. Acho que ele muda até o jeito dele governar os Estados Unidos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o acontecimento de ontem. Alexandre Centro, um abraço a todos. E esse prefeito de Campinas aqui é uma comédia. Essa é a verdade. Essa foi um pombo sem asa de Alexandro, morador do centro de Campinas. Minha opinião é o seguinte. Primeiro, com relação ao assunto ontem que nós trouxemos, inclusive, a participação do ouvinte. Aliás, grande DJ Ale, ouvinte de todas as manhãs, que a opinião dele é a opinião de muita gente, de que o Brasil não deve se meter no assunto Palestina e Israel, que é um posicionamento que o Brasil deve manter uma neutralidade. Eu entendo essa posição, mas eu discordo. Até porque o Brasil já tem um posicionamento a respeito desse tema desde 1947, que foi o chamado Plano da Partilha das Nações Unidas para a Palestina. Quando o Estado de Israel foi debatido depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve a oficialização na ONU do território como sendo Israel, o Brasil era defensor, desde aquela época, de 2 estados naquele território. Território de Israel, território da Palestina. Então, o Brasil hoje defender na sede da ONU não é uma novidade, algo que o presidente Lula tirou da cabeça ou que foi buzinado por militância disso ou daquilo. O Brasil já tem essa postura desde o início da discussão sobre o tema. Ponto. E eu entendo que nós vivemos hoje num momento do planeta com a geopolítica se remodelando, que não dá para um país que quer ser líder de uma parte do continente americano, que é a América Latina, da região sul global do Brasil, do planeta, perdão, sem colocar alguns assuntos polêmicos em pauta. Não dá para ser água com açúcar e querer ser respeitado no mundo. E o que nós estamos assistindo na Palestina é sim um massacre contra vidas inocentes. É sim um genocídio que já passou há muito tempo de resposta. Não dá para passar pano para o que o Hamas fez e para as atitudes terroristas de um grupo que utiliza do terror para tentar chegar às suas pautas. Mas dizer que é uma resposta aceitável o que o governo de Benjamin Netanyahu está fazendo é passar pano para um absurdo que a história vai cobrar caro lá na frente. Que nossos filhos, nossos netos vão olhar para trás e dizer como é que as pessoas normalizavam isso. Quando um líder de uma nação toma uma postura de criticar e cobrar que a ONU, mais do que achar ruim, traga sanções a um presidente que passou do ponto, eu acho que é um posicionamento que o Brasil se coloca como alguém relevante no cenário internacional. A gente aqui no Brasil que gosta de ser tratado como vira-lata e de olhar pra gente mesmo como vamos ficar, né, nossa, ninguém liga pra gente, ninguém respeita a gente. Respeita sim. A gente acabou de ouvir um artista que rodou o mundo inteiro mostrando que lá fora a nossa arte é aplaudida e aqui dentro torcem o nariz. Isso vale também para a situação política. E eu não estou dizendo de presidente da República, do presidente que está de plantão. Eu estou dizendo de nação, de se portar como alguém que precisa defender a sua soberania, defender a sua posição e mostrar para o mundo que a gente não está aqui a passeio, não. Ponto. Com relação ao encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, é curioso ver alguns integrantes da esquerda quase colocando o bonezinho agora do Make America Great Again. Calma, né? Vamos com muita calma. Porque agora ficou uma situação muito curiosa que só a política brasileira nos proporciona. A esquerda querendo se aproximar de Donald Trump, não isso em totalidade, gente, por favor. Eu tô falando de comentaristas de Facebook, tô falando de gente que entra no fanatismo. Então,
Só pra gente separar bem, né? Vamos falar sobre aqueles que não conseguem pensar além da própria bolha. Então, alguns pensando, olha aí, Trump é meu amigo agora. E do outro lado, uma sensação de negação por parte de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, como se dissessem, não, peraí, o Trump falou isso porque ele tem alguma intenção e alguma maldade, alguma malícia, negociação. Vocês já viram quantas vezes o presidente Donald Trump mordeu e assoprou, bateu e massageou? Se o presidente Donald Trump não foi fiel à amizade com Elon Musk, você acha mesmo que é Eduardo Bolsonaro quem vai colocar uma coleira no presidente norte-americano para dizer põe Magnetic ali, não fala com o Lula cá, negocia assim? A influência do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ela vai até a página 2. Ela vai até onde o presidente norte-americano deixa que ela vá. Dali para frente, é ele quem tem a palavra final. Uma figura como Donald Trump, excêntrica como ele, não tem que pedir aval para Eduardo Bolsonaro para falar bem ou mal do Lula, para se encontrar ou não com o presidente do Brasil. Mas há uma dificuldade em entender que a narrativa não está nas mãos da oposição, de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo. Está nas mãos dos líderes, que vão se encontrar. O governo tem um certo receio de cair no Marapuca. Pensamento meu, acho que o presidente Lula, com o jeito que ele tem de conversar, com o comportamento que ele tem com outros chefes de nação, e foi assim nos outros dois governos, ele vai tentar levar a conversa num tom amistoso. Se vier alguma crítica, alguma pancada, ele vai tentar contornar daquele jeito mais brasileiro. Ontem distribuindo paçocas para a comitiva chilena, por exemplo, e para outros presidentes. Então é o comportamento do presidente Lula, gostem ou não. Mas claro que isso está nos Estados Unidos também gerando uma série de repercussões. A gente tem reportagem, inclusive, não sei se a gente vai conseguir colocar a tempo com o Alex Guzmão, mas diga, Nath. Quando eu ouvi o Trump falando e mencionando o Lula, eu me indaguei, eu perguntei para mim mesma, por que ele decidiu falar sobre esse assunto em um evento que talvez não tivesse necessidade? Existia mesmo a necessidade dele falar sobre o presidente? O Trump falar sobre o Lula. Exatamente. Não havia necessidade de vários temas que foram colocados em pauta. Mas como o primeiro a fazer o discurso foi o presidente Lula e o segundo foi o presidente Donald Trump, ficou todo mundo esperando. E houve uma crítica contundente sobre a questão de não aceitar um país interferindo no outro. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui no Brasil. Todo mundo esperava esse tipo de posicionamento. Então, o Trump não falar sobre o tema também não seria legal. Agora, o que eu li até agora de bastidores é que foi uma surpresa. Ninguém esperava que ele tivesse não apenas alguns segundos para falar do presidente Lula, mas que ele falaria da forma como foi. E o ouvinte Paulo Neves destacou muito bem. Isso não quer dizer que está tudo bem, paz e amor, porque ele também fez críticas ao presidente Lula. Mas eles aceitaram sentar e conversar. Que é algo que Eduardo Bolsonaro batia no peito, na mesa, isso não vai acontecer. Como se ele tivesse o poder de deixar ou não deixar. Ele não é presidente americano, ele não é nem deputado norte-americano. Ele conseguiu sim, principalmente através do secretário Marco Rubio, uma influência dentro de um grupo político ideológico que pensa igual. Mas a palavra final é do presidente americano. Quem vai dizer o que vai acontecer, se vai taxar mais ou não, é Donald Trump. Vamos a Brasília conversar com Alex Guzmão, porque a reunião entre Lula e Donald Trump movimenta os bastidores do Palácio do Planalto, embora o presidente Lula e a comitiva brasileira ainda não tenham voltado, né, Alex? Bom dia novamente para você. Acho que perdemos o contato com Brasília com o Alex Guzmão. Eduardo Barão está conosco? Também não temos o Eduardo Barão às 11h23. Temos ouvinte? Você é a razão de existir o Manhã Bandeirantes. Quem está conosco aqui? 19971021493. 971021493.
Argumento ridículo de um especialista e filósofo político de meia tigela. Acontece. Mensagem aqui do Renato, final do telefone 7542. É só minha opinião, meu querido, e claro que ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. Importante é a gente ter esse espaço democrático, esse lugar para a gente conseguir também falar sobre os temas e ouvir. Pode mandar a tua participação para a gente saber o que é que você pensa, como é que você enxerga esse momento que nós estamos passando por aqui. Enquanto isso, Nath Luquezzi, uma informação que mexe com o bolso de quem deixou por último, já no finalzinho, ou até passou do prazo da declaração do imposto de renda. São duas situações, na verdade. Uma é a consulta sobre o imposto de renda, que já está liberada para o último lote. Isso. E a outra é a isenção do imposto de renda. Fala para mim primeiro, para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes, sobre a consulta, porque tem gente que está esperando essa grana porque está contando com o dinheirinho no fim do mês. A consulta já está liberada desde ontem, tá? Mais um lote de restituições. Então, o quinto lote de restituições do imposto de renda já está disponível desde as 10 horas da manhã do dia de ontem. O valor do crédito é pouco mais de 1 bilhão e estará disponível a partir da próxima terça-feira, dia 30 de setembro. Para consulta, o contribuinte deve então entrar na página da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e aí em seguida consultar a restituição. Isso também é possível fazer através do aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês deverá ser sancionada ainda agora, este mês, próximo mês, em outubro. A previsão é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O projeto deverá ser votado na Câmara agora, semana que vem, e o parecer do relator Arthur Lira é favorável. Impasse, no entanto, está na forma de compensação. No caso, a taxação dos super ricos. O Congresso está muito maduro em aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação, que é o andar de cima, que não paga o imposto de renda. Então, estão cobrando aí 10% em qualquer lugar do mundo. Essa pessoa pagaria 40%. Com a aprovação, serão 20 milhões de pessoas que deixarão de pagar o imposto de renda, uma estimativa do próprio ministro. As declarações de Haddad foram feitas durante uma entrevista ao ICL Notícias. Sobre a taxa de juros, o ministro ainda afirmou que ela não deveria estar em 15% e que há espaço, sim, para cair. O atual presidente do Banco Central assumiu em dezembro durante uma grande crise e reforçou também as ideias do ministro. Toda vez que tem um projeto para defender a classe mais pobre deste país, a classe trabalhadora, vem uma choradeira de todos os setores dizendo que o Brasil vai quebrar, os super ricos vão tirar o dinheiro daqui. Vão colocar onde? Nos Estados Unidos com taxa de 50%? Muita atenção para o deputado, para o senador, para o político de todos os lados, dos dois lados, que falam que defende o povo, mas que na hora de votar tá sempre com o rabo preso com quem tem muito dinheiro. 11h27, quem é gestor vai concordar comigo. Se contrato falasse, seria incrível. E aí, ele iria avisar quando tá para vencer e poupar dor de cabeça. Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. Ela é gestora da Fundação Fundo Brasil, uma instituição do terceiro setor que contou pra gente que pedia um tempo danado para descobrir a situação de um contrato. Às vezes tinha que fazer consultas em 10 lugares e sistemas diferentes. Hoje, usando os módulos Compras e Gestão Eletrônica de Documentos do WK Radar, ela encontra todas as informações com um filtro. Valor, vencimento, histórico, fornecedor, tá tudo num só lugar. Não tem mais surpresa. O sistema avisa quando o contrato está para vencer. Ela ganha tempo para focar no que realmente importa e poder transformar vidas. Acesse você também wk.com.br. Com o WK Radar você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui em Campinas, para você conhecer um pouco mais do WK Radar, você pode entrar em contato com a Inovar ASC. O telefone é o 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem Band Mulher. A Nath Luquezzi comanda com a companhia da Lari Lopes essa atração nas suas tardes da tela da Band com
quais assuntos hoje? Hoje nós vamos falar dos desafios da socialização infantil, principalmente agora, né? Com o celular na mão, crianças de 0 a 2 anos já estão enfrentando esses problemas. Então hoje a gente vai conversar com uma especialista e teremos receita. O programa anda bom, né? Tendo comida todos os dias. O bolo de segunda estava bem interessante quando ele subiu para a redação. Experimentou? Opa, mas durou acho que 2 minutinhos ali. Parecia formigueiro em torno do bolo. Tava muito bom. E o de hoje vai ser bom também. Mousse de maracujá com chocolate. Fácil, rápido, e a gente te ensina às 1h30 da tarde. Também os babados do mundo dos famosos, que tem muita coisa para eu contar para você. Eu te espero. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, e a coordenação é do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento